A Vida Além da Sepultura, capítulo 6. Continua Atanagildo. Não sei quanto tempo transcorreu até o meu despertar no mundo astral. Depois que os meus despojos haviam sido entregues à singeleza de uma sepultura. Recordo-me tão somente de que, embora sentisse a temperatura algo fria, o meu corpo gozava de indescritível sensação de leveza e bem-estar, tendo desaparecido todas as angústias mentais, mas permanecendo certa fadiga e uma ansiedade expectante. Interessante que eu tive um acidente, aqui um comentário muito particular, e entrei em coma, estive em coma. E eu tive aquela experiência do que eles chamam de... esqueci agora, que é que a gente passa pelo túnel, né? Então eu vi aquilo tudo, passei pelo túnel, fui lá. E o corpo da gente se sente assim, sabe, uma coisa flutuando, como se fosse, sei lá, nem sei dizer. Só que quando eu cheguei lá, que eu estava em coma, né? Vieram 3 pessoas falar comigo. Era um homem, que eu vi o rosto dele, eu consegui, assim, ter uma ideia. Tinha, parece que, um espírito feminino, ou mais dois espíritos femininos, que eu não tive ideia de quem era. Eu não tenho ideia de quem era. Não vieram visivelmente para mim. E aí, ele chegou para mim e falou, eu estava me sentindo tão bem. Eu falei, puxa, que lugar gostoso. Eu acho que, eu pensando comigo mesmo, eu acho que eu vou ficar por aqui. Aí ele falou, não, você vai ter que voltar, porque não terminou ainda a tua etapa lá embaixo. Aí poucos segundos depois que ele falou isso, eu apaguei de novo. No dia que eu acordei do coma, aí eu lembrei disso. Mas continuando. O meu esforço, falando da Atanagildo agora, situava-se no problema de reunir os pensamentos dispersos e ajuizá-los no campo da memória, a fim de entender o que pudesse ter ocorrido ou acontecido comigo, porquanto ainda alimentava a sensação física de haver retornado do violento choque ou pancada no crânio proveniente de algum contundente instrumento de borracha. Esse topô era perturbado por um estranho convite interior, com relação ao ambiente de onde encontrava, repleto de expectativa e de silencioso mistério. Sentia-me bem quanto ao estado mental, gozando a sedativa sensação de haver sido submetido a uma lavagem purificadora, cujos resíduos incômodos se houvessem depositado no fundo de um vasilhame mental, permanecendo à tona apenas um líquido refrescante e balsâmico. Temia tentar algum esforço de memória muito pronunciado, a fim de não misturar a escória depositada no fundo cerebral com a limpidez agradável e cristalina da superfície. A sensação era de paz e de conforto espiritual. Não tendia para evocações dramáticas ou assuntos dolorosos. Nem me achava crivado de indagações aflitivas para recompor a situação ainda confusa, pois as ideias que se me associavam, pouco a pouco, eram sempre de natureza otimista, em oposição ao que eu considerava antes um terrível pesadelo, no qual vivera a sensação de morte. Aquele segundo estado de espírito assemelhava-se a suave sonho que não desejava interromper. É o que eu senti quando eu estava lá, que eu estava lá depois do túnel, né? Não dava vontade de voltar mais para cá, porque aqui a gente está dentro de um escafandro bem pesado. Quando o espírito se liberta do corpo, a leveza é uma coisa indescritível.
Após breve esforço, pude abrir os olhos e, para minha surpresa, deparei com um teto alto azulado com reflexos e polarizações prateadas, semelhante a uma cúpula refulgente. Apoiava-se sobre delgadas paredes impregnadas de uma cor azulada em suaves tons luminosos. Parecia que compridas cortinas de seda cercavam docemente o meu leito, alvo e confortável, dando-me a impressão de que repousava sobre genuína espuma do mar. Uma claridade balsâmica transformava as cores em matizes refrescantes e, às vezes, parecia que a própria luz do luar filtrava-se por delgado cristal de atraente colorido lilás. Mas eu não vislumbrava instalações nem lâmpadas com que pudesse identificar a origem daquela luz agradável. De outra feita, eram fragmentos de pétalas de flores ou espécies de confetes de uma cor carmim rosado que pousava sobre mim e se desvanecia na fronte, nas mãos e nos ombros, provocando-me a sensação de um banho de magnetismo confortante a nutrir-me o corpo exausto, mas contente. Estranhando o ambiente que despertara completamente diferente do modesto aposento que constituía o meu quarto de enfermo resignado, acreditei que fora transportado às pressas para algum hospital luxuoso e de instalações moderníssimas. Consegui, então, distinguir alguns vultos confusos que me rodeavam o leito. Um deles guardava forte semelhança com minha mãe, e identifiquei-o como um homem de meia idade. Uma senhora idosa, sorridente e extremamente afável, debruçou-se sobre mim, chamou-me com insistência, pronunciou meu nome com profundo recolhimento e, ao mesmo tempo, com profunda veemência, conseguindo arrancar-me uma exaustiva e balbuciante resposta de aquiescência. E aqui vamos ficar, então, terminando o capítulo 6. Continuamos depois.